Duas mulheres precisavam de dinheiro para comprar álcool e drogas ilícitas. O jeito que essa caça ao tesouro vai terminar faz qualquer um ficar chocado. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. As Assassinas do Kentucky. LaFonda Faye Foster nasceu em 1963. Ela teve uma vida difícil. Ela foi agredida por muitos homens, incluindo abuso sexual por parte até mesmo do próprio pai. Isso foi deteriorando seu estado mental. Quando ela ficou mais velha, ela se tornou viciada em drogas ilícitas e álcool. Segundo algumas fontes, a LaFonda era extremamente agressiva e exigente. Ela trabalhava como profissional do sexo e tinha um relacionamento amoroso de idas e vindas com a Tina Powell. A Tina nasceu em 1958. Teve uma infância tranquila e um lar estável. Até o caso, não era uma pessoa violenta. No dia 23 de abril de 1986, a polícia de Lexington respondeu a uma reclamação telefônica da Virginia Kearns de que duas mulheres embriagadas estavam no seu apartamento e não queriam ir embora. Dois policiais chegaram no complexo Jennifer Road às 16 horas. Falaram com a LaFonda e com a Tina, observando que as duas não estavam bêbadas e foram embora. A LaFonda e a Tina também iam sair para uma festa que aconteceria no estacionamento do prédio vizinho. Elas estavam tentando vender uma faca para conseguir dinheiro para comprar cocaína. Em vez disso, elas viram a Virginia Kearns saindo do apartamento dela e indo para uma farmácia local. Enquanto elas estiveram lá, a LaFonda foi vista discutindo com a Virginia. Não se sabe o que foi dito, mas a LaFonda foi vista agarrando a Virginia e sacudindo os braços dela. Elas saíram da drogaria e as três voltaram para o apartamento da Virginia, onde ela morava com o marido deficiente, o Carlos, e a governanta Trudy Rahel. Quando eles chegaram lá, Virginia pediu ao Carlos que desse dinheiro para a LaFonda e para a Tina, o que ele recusou. Eles começaram a discutir com ele e o Carlos cedeu e disse que ia preencher um cheque para elas, mas ele disse que teria que ir com o carro dele em algum lugar para descontar o cheque. Roger Keane e Theodore Sweet, amigos do Carlos, chegaram no apartamento enquanto a Tina, a Virginia e a senhorita Rahel foram buscar o carro do Carlos. A LaFonda então dirigiu o carro que continha a Tina e as 5 pessoas que estavam no apartamento naquela hora. Ela dirigiu até a loja de iscas onde o gerente descontou um cheque de $25 do Carlos, em um momento entre as 18 e 19 horas. A Tina afirmou que ela e a LaFonda estavam tentando arrecadar dinheiro suficiente para comprar 1 grama de cocaína. Em seguida, elas pararam na casa de Lester Luttrell, onde uma discussão entre o Lester e as duas mulheres terminou com a LaFonda disparando uma bala de 22 pela janela da casa dele. Dessa vez, ninguém foi atingido. Entre as 20 horas e 21 horas, o carro foi conduzido até um campo próximo a Mount Tabor Road. Lá, segundo a Tina, as 5 vítimas foram forçadas a sair do carro e ordenadas a se deitarem de bruços na grama. As mulheres então atiraram e esfaquearam a Sra. Rahel, a Virginia e o Carlos, de acordo com as evidências demonstrativas encontradas no campo. Embora feridos, os Kearns, junto com o Sr. Keane e o Sr. Sweet, que não estavam feridos naquele momento, voltaram para o carro sob as instruções da LaFonda e da Tina. O corpo da Sra. Rahel, a governanta, foi descoberto a 68 metros do campo, no estacionamento do Berk Plaza. O seu corpo ficou alojado embaixo do carro e foi arrastado por uma distância considerável no estacionamento antes de ser desalojado. Ela foi mortalmente baleada na nuca, esfaqueada 5 vezes no rosto e no peito, e a sua garganta foi cortada. Nenhum álcool foi encontrado no seu sistema. A Tina dirigiu o carro até uma taverna localizada a 3 km de onde o corpo da Sra. Rahel foi encontrado. Um cliente da taverna testemunhou que a Tina veio até ele e perguntou se ele tinha balas para 22 ou 38, ao que ele respondeu que não. A Tina fez a mesma pergunta ao gerente da loja, explicando que precisava delas para atirar em alguns ratos. Ele deu a Tina 4 balas de calibre 22. O gerente observou que o carro que a Tina dirigia tinha sangue na porta direita do passageiro. Ele gritou para a Tina que era melhor ela lavar aquele sangue. O gerente não conseguiu ver claramente quem estava no carro, mas notou um cara grande dentro dele, sem camisa. O carro foi conduzido até uma área de carga atrás de uma loja de tintas, onde a Virginia foi morta. O legista estadual testemunhou que ela havia levado um tiro na cabeça. Sua garganta havia sido cortada e ela tinha vários ferimentos de faca, incluindo 17 ferimentos no pescoço. Seu corpo também ficou preso embaixo do carro e foi arrastado. Apesar dos ferimentos, a Virginia morreu como resultado de um atropelamento e tinha um nível de álcool no sangue de 0,32 no momento da morte. Uma grande camisa de moletom identificada como pertencente ao Roger Keane foi encontrada no local com manchas de sangue consistentes com uma faca sendo limpa. O sangue foi identificado como pertencente a Virginia Kearns.
As duas mulheres regressaram 1 hora depois à taberna e pediram novamente ao gerente mais balas, só que sem sucesso, ele não tinha mais bala. O gerente observou que o sangue que ele tinha notado anteriormente no carro tinha sido limpo. Agora a LaFonda estava dirigindo o carro. As mulheres foram até o trailer do pai da LaFonda, onde ele forneceu um prego e mostrou como usar o prego no revólver calibre 22 no lugar de uma haste de cilindro, que havia sido perdida no campo de Mount Tabor. Essa substituição teria tornado o disparo da pistola mais difícil, segundo o examinador estadual de armas de fogo. A Tina afirmou que enquanto a LaFonda estava dentro do trailer, os 3 homens restantes imploravam para que ela fizesse algo para ajudar eles. A Tina explicou que não podia ajudar eles porque a LaFonda havia levado as chaves do carro, e ainda afirmou que acreditava que seria melhor para eles ficarem ali com ela. No entanto, ela não negou que tocou a buzina no carro para a LaFonda se apressar. Em horário indeterminado da noite, elas pararam em outro bar. Carolyn Cross, que estava sentada em um carro do lado de fora do bar, afirmou que a LaFonda pediu algum dinheiro a ela porque precisava de uma solução. Quando questionada pela Caroline o que havia de errado, a LaFonda respondeu que ela tinha acabado de atirar em um homem. Quando Caroline perguntou a LaFonda o que ela faria com o resto das pessoas no carro, a LaFonda respondeu: "Vou atirar neles também." A Caroline testemunhou ainda que a Tina ligou para a LaFonda e disse: "Vamos." De acordo com a Caroline, ela acreditava que a LaFonda estava bêbada, mas estava no controle de si mesma. Ela observou que a LaFonda não apresentava problemas em ficar em pé, em andar ou se comunicar. A LaFonda foi descrita como calma e sem pressa. As vítimas restantes pediram algo para comer às duas mulheres. Eles foram até um restaurante drive-in, mas saíram antes de receber o pedido. Eles então foram levados para um campo perto de Richmond e Square Roads, onde foram mortos da mesma maneira que as duas mulheres, com cada um sendo baleado na cabeça, esfaqueado repetidamente, com a garganta cortada e atropelados pelo carro. O carro foi então incendiado com gasolina. Roger Knee, que levou 2 tiros na nuca e um na orelha, ficou preso embaixo do carro enquanto ele queimava. Theodore Sweet, que levou um tiro nas 2 orelhas, foi encontrado deitado de bruços no chão perto do carro. Tanto Carlos Cairns quanto Roger Knee sofreram lesões defensivas na mão direita. Um revólver calibre 22 sem haste no cilindro foi encontrado no campo próximo ao carro em chamas. As balas encontradas nos 3 locais de homicídio e no interior dos corpos das vítimas eram consistentes com o disparo dessa arma. Um relatório toxicológico pós-mortem de Theodore Sweet e Roger Knee indicou que eles tinham níveis de álcool no sangue de 0,35 e 0,22 respectivamente. O Carlos foi transportado para o Humana Hospital na Richmond Road, onde morreu em consequência de 2 ferimentos de bala na cabeça. Nenhum álcool foi encontrado no seu sistema. Os patologistas listaram os ferimentos penetrantes da bala na cabeça de Roger Knee como a principal causa de sua morte e afirmaram que o Sr. Sweet morreu de múltiplos ferimentos infligidos de maneiras diferentes. As vítimas das 2 mulheres naquela noite foram Carlos Cairns, de 73 anos, Virginia Cairns, de 45 anos, Trude Rahel, de 59 anos, Jimmy Roger Knee, de 47 anos, e Theodore Sweet, de 52 anos. Depois de atirar fogo no carro, as duas caminharam até o hospital Humana. A Tina telefonou pedindo um táxi, enquanto a LaFonda foi para o banheiro do hospital para lavar o sangue do rosto e das roupas. Só que uma enfermeira do pronto-socorro percebeu o sangue nas roupas dela e notificou a polícia, que estava no prédio. Ela observou que as mulheres eram coerentes quando elas estavam falando e eram capazes de andar sem cambalear. A polícia interrogou separadamente as duas para determinar se elas estavam feridas. LaFonda e a Tina disseram à polícia que brigaram, mas nenhum ferimento foi encontrado nelas. O policial que fez a prisão delas percebeu um cheiro de álcool, mas observou que ambas eram capazes de se comunicar e andar sem dificuldade. A LaFonda e a Tina foram presas por intoxicação pública quando se tornaram agressivas e um perigo para si e para os outros. As duas foram então conduzidas ao centro de detenção do condado de Fayette. A LaFonda foi colocada em uma cela enquanto a Tina estava sendo autuada. Enquanto ela estava no banheiro da cela, a LaFonda tirou as meias e os cadarços do sapato ensanguentado e jogou tudo no vaso sanitário. Ela então limpou o sangue dos sapatos com água e trocou as calças de moletom dela manchada de sangue com outra presidiária. A polícia obteve as calças sujas na casa da presa no dia seguinte. 3 balas calibre 22 foram encontradas nas mulheres e uma faca manchada de sangue foi levada da Tina. A autuação das duas foi gravada em vídeo. Durante um confinamento pré-julgamento, a LaFonda disse a outra presidiária, Betty McLean, que ela havia atirado primeiro nas mulheres e feito os homens assistirem. Quando questionada por que ela matou a todos, a LaFonda disse que matou as mulheres porque eram vadias, e os homens porque eram testemunhas que viram demais.
A LaFonda explicou que não acreditava que a polícia pudesse relacionar os crimes. Ela também disse para Zina Montgomery, outra presidiária, que ela ia bancar louca. Ela também corroborou o fato de ter destruído provas. As provas apresentadas pela Commonwealth para condenar as réis foram as mesmas, exceto pela admissão adicional de declarações pré-julgamento que a LaFonda fez para as presas enquanto ela aguardava o julgamento. A Tina não apresentou defesa e não apresentou nenhuma prova, nem convocou testemunha, nem testemunhou durante a primeira fase do processo. A admissão da culpa da Tina perante o júri não prejudicou a LaFonda, uma vez que o promotor não usou isso como prova para condenar ela. A Tina foi impedida de apresentar qualquer prova de má conduta criminal, dizendo que havia sido coagida pela LaFonda. As evidências de maus atos cometidos pela LaFonda que foram apresentadas pela Tina foram devidamente limitadas à fase de penalidade, apenas com o propósito de apoiar o pedido dela de alívio de pena. A única evidência da Commonwealth durante a fase de pena foi a introdução do julgamento de LaFonda em 1982 de condenação por roubo em segundo grau, e a dupla condenação da Tina em 1980 por obtenção de substância controlada por fraude e promoção de contrabando em primeiro grau. A LaFonda foi a primeira na fase das penalidades. Ela apresentou evidências atenuantes de que sofreu abuso físico e emocional quando ela era criança, e que ela cresceu com uma família disfuncional. Uma psicóloga e especialista em famílias disfuncionais entrevistou a LaFonda e a família dela, e baseou a opinião dela nessas sessões, mas a LaFonda pediu para que isso não fosse usado pela Tina no julgamento. O tribunal de primeira instância rejeitou essa objeção, dizendo que os atos específicos de violência eram muito relevantes, desde que foram introduzidos por LaFonda, tornando assim a sua propensão para a violência um problema. O tribunal declarou: "Você não apenas abriu a porta, mas também escancarou os portões." O tribunal de primeira instância também decidiu que a Tina poderia questionar o perito sobre qualquer informação na qual ele tivesse baseado sua opinião. A Tina começou a sua evidência de coação na atenuação, chamando testemunhas que falaram que a Tina teve uma infância estável, sem histórico de violência. Testemunhas também disseram que a Tina tinha uma reputação de não violenta dentro da comunidade. A Tina então começou a fornecer evidências do seu medo da LaFonda, chamando testemunhas. A Zina Montgomery foi chamada de volta para testemunhar sobre uma conversa que ela ouviu entre a LaFonda e uma outra presa. A Zina afirmou ter ouvido a LaFonda afirmar que a Tina havia entrado em pânico na noite dos assassinatos e que ela estava planejando matar a Tina também, porque ela era uma testemunha e podia contar tudo à polícia. Outras presidiárias testemunharam declarações e ameaças semelhantes feitas pela LaFonda à Tina, incluindo uma presidiária que testemunhou que a LaFonda admitiu que usou uma faca no Sr. X. A LaFonda disse à presa que a Tina era uma vadia fraca e incapaz de terminar um trabalho. A irmã da Tina, Sheila Hickey, testemunhou que a LaFonda espancou 2 vezes, uma vez necessitando de hospitalização. A Sheila testemunha ainda que a LaFonda queimou o apartamento da Tina enquanto um namorado ainda estava lá dentro. A Sheila afirmou que a LaFonda também batia na Tina. A Tina testemunhou em seu próprio nome na fase de penalidade. Ela se baseou no medo que ela sentia da LaFonda, num relacionamento homossexual de 1 ano, durante o qual a LaFonda espancou ela diversas vezes. A Tina também afirmou ter conhecimento de outros atos violentos nos quais a LaFonda esteve envolvida. Ela afirmou que a LaFonda bateu na irmã, na Sheila, queimou o apartamento dela e a ameaçou enquanto elas estavam na prisão. A Tina também relatou seu conhecimento sobre incidentes separados em que a LaFonda atirou no próprio marido, cortou o próprio irmão, esfaqueou outro homem e bateu no namorado da Tina com uma garrafa de uísque. A Tina afirmou que sabia quando a LaFonda se tornaria violenta. Ela afirmou acreditar que teria sido morta se não tivesse participado dos assassinatos. No interrogatório, a Tina admitiu, entretanto, que não havia sido ameaçada de forma alguma naquela noite pela LaFonda. Nesse caso, a Commonwealth provou, sem sombra de dúvida, que os atos assassinos da LaFonda foram intencionais e resultaram em mortes múltiplas. Fatores agravantes não legais também foram permitidos na fase de penalidade de um julgamento. A LaFonda escreveu algumas cartas para Tina enquanto ela estava na cadeia, e essas cartas foram utilizadas no julgamento. Estava bem estabelecido que quando um indivíduo revela informação privada ao outro, ele ou ela assume o risco de que esse confidente revele as informações às autoridades. E se isso ocorrer, de acordo com a 4ª emenda da Constituição americana, o governo pode usar essas informações contra a própria pessoa. O tribunal da primeira instância errou ao admitir as cartas como prova substantiva. Ele decidiu que partes da carta eram admissíveis quanto ao pedido de mitigação da Tina, porque o perito da LaFonda testemunhou que ela tinha uma grande propensão à violência. Tudo isso baseado nessas cartas. A Tina usou as cartas pela primeira vez durante o depoimento em um exame direto. As passagens selecionadas incluem ameaças feitas pela LaFonda à Tina, incluindo: "Vadia, você vai morrer", "Planejo seu extermínio", "Eu posso ferrar todo o seu mundo", e "Não me faça machucar você".
Em seguida, Commonwealth utilizou as cartas para acusar a LaFonda com a alegação de que a Tina tinha medo dela. A LaFonda estava usando partes substanciais da carta para interrogar a Tina. Outra carta lida pelo promotor afirmava que a LaFonda estava preparando para aceitar uma sentença mais dura do que a da Tina. Com certeza receberemos a pena de morte se dissermos que não lembramos da maioria das coisas. E, não invente uma defesa. A LaFonda afirmava que tinha sido prejudicada no depoimento da Tina sobre a síndrome da esposa espancada. O Dr. Nitzel, um psicólogo clínico, foi chamado pela Tina para apoiar sua reivindicação de atenuação por coação e dominação por parte da LaFonda. O Dr. Nitzel afirmou que a relação entre a LaFonda e a Tina tinham características semelhantes a essa síndrome, porque a Tina havia aprendido o desamparo em relação à LaFonda. Explicou que as mulheres apresentavam algumas das condições da síndrome, mas não todas, porque as duas mulheres não eram casadas, nem sempre viviam juntas e não dependiam financeiramente uma da outra. O Dr. Nitzel afirmou que a Tina lhe disse que ela havia surtado na noite dos assassinatos. Sua opinião final foi que a Tina estava embriagada, agiu sobre extrema perturbação emocional e agiu sob medo e coação da LaFonda, enquanto necessário para poupar sua própria vida. O júri saiu para deliberar, e 21 horas depois veio o resultado. No dia 9 de março de 1987, LaFonda Faye Foster, de 23 anos, foi condenada à morte por seu papel no assassinato de 5 pessoas na primavera de 1986, tornando-se a segunda mulher condenada à morte no Kentucky, naquele século. O juiz James Keller, do Tribunal do Condado de Fayette, estabeleceu a data de execução para o dia 22 de abril de 1988. Tina Heike Powell, de 28 anos, foi condenada à prisão perpétua com direito condicional em 25 anos. A pena de morte da LaFonda foi revertida em prisão perpétua sem liberdade condicional em janeiro de 1991. A Tina tinha direito a pedir condicional em 2021, mas não conseguiu e segue presa. Bom, gente, esse é um caso para quem acredita que mulheres não podem ser criminosas, a sangue frio. Parece um dia de fúria piorado. Elas mataram em questão de horas, com extrema crueldade, 5 pessoas. Comentem o que vocês acharam do caso, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, ativem o sininho para receber todas as notificações, não esqueçam do like, ajuda a impulsionar o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse tipo de conteúdo e lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.